Olá, pessoal do oitavo ano, sétimo não, oitavo. Tá? A gente vai continuar nossa aula hoje sobre o continente, sobre os continentes. A gente viu semana passada sobre a Ásia e hoje vamos ver sobre a Oceania, que é o menor continente do planeta. Tá? A gente continua o mesmo capítulo, mas com outro continente. Tá? Vamos lá. Ler um pouco aqui, eu vou estar lendo e vou estar explicando, como a gente sempre faz. Ó. A Oceania é o menor continente do planeta, com uma área em torno de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, formado por ilhas continentais de corais e vulcânicas da Melanésia, tá? Micronésia e a Polinésia, e pela Austrália, que é uma plataforma continental. Então, quer dizer, o continente é formado pela Austrália e pelas essas três ilhas que dão origem a outras várias. Tá? A Austrália se destaca porque domina cerca de 85% do território da Oceania. Então a gente vê a Austrália como se fosse uma ilha, mas uma ilha muito grande. E tem essas outras três. Mais uma vez eu repetir aqui. A Melanésia, a Micronésia e a Polinésia. Tá? Como eu falei para vocês, o que mais se destaca é a Austrália. Vamos falar aqui um pouco da Austrália, quando a gente fala em Austrália, a primeira coisa que vem à mente é os cangurus, né? A Austrália é a maior porção de terras contínuas da Oceania, formando uma imensa plataforma continental que está entre os maiores países do mundo, tá? Com cerca de 7,69 quilômetros quadrados. Está isolada no centro da placa indo-australiana. Não sofre com eventos geológicos como terremotos e vulcões e possui rochas muito antigas na formação de seu território, já bastante desgastadas. Tá? Então, o que acontece? A Austrália, apesar... professor, você explicou na aula passada sobre o Círculo do Pacífico, né, que é onde tem a ocorrência de terremotos por causa do movimento das placas tectônicas. Mas como vocês viram aqui, a Austrália ela fica em cima de uma placa tectônica. Por isso que ela não tem incidência de terremotos, de maremotos. Isso é o que faz, é o que protege ela desses eventos naturais. Igualmente é na América, né? Que a gente sabe que a América também ela não tem, pelo menos a América do Sul, a nossa parte aqui, né? Mas a outra parte da América lá banhada pelo Pacífico tem. Então ela tá como tá em cima de uma placa tectônica, não tem incidência de terremotos. Tá? Agora vamos ver lá os outros. Ó. Das 10, olha aí, ó, das mais de 10 mil ilhas contidas na Oceania, a região da Polinésia está mais a leste do Oceano Pacífico. É um conjunto de ilhas mais distantes da Austrália, de origem predominantemente vulcânica. Tem como características os picos com mais de 2.400 metros de altura a nível do mar. Então, as ilhas, como vocês podem ver aí, ó, já as ilhas da Polinésia, elas foram criadas a partir do vulcanismo, né, de vulcões que entraram em erupção e o magma se transformou em rocha e fizeram as ilhas, tá? Aí tem a ilha da Melanésia, que está na parte central da Oceania, possui algumas das maiores ilhas do continente. Então, uma característica da Oceania: ilhas e a Austrália. Ponto. Tá? Professor, como é o relevo dessa região? O relevo da Oceania está dividida em 4 regiões bem diferentes das características geomorfológicas. Quais são os tipos, essas regiões? Primeiro, a região do Pacífico, tá? Os geossinclinais da Tasmânia, o escudo australiano e o arco, os arcos melanozolandeses. Então, esses são os 4 tipos
de relevo que se destaca na região. Professor, não tem aquela coisa do planalto, planície, não, se destaca essa. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, a gente acabou de ver aqui que tem montanhas lá de 2.400 metros de altura. Tá? Então o relevo é um tipo de relevo montanhoso, que não tem a característica de planície ou planalto ou depressão. Tá? Vamos ver lá, falar um pouco do clima. Vamos lá mais uma vez chamar atenção para a linha do Equador. A gente viu que a Ásia tem o clima tropical. O clima tropical não, professor. O clima é polar, porque ela está próximo ao polo norte, né? A Rússia fica no polo norte. Já se vocês olharem para o livrinho de vocês, na Austrália não tem nenhum clima polar. Por quê? Porque a linha do Equador passa próximo ao continente. Tá? Então os climas da Oceania não tem nenhum polar. Quase todos, né? Quase todos têm características de clima quente. Qual? O clima tropical. Então quais são os professores? Os climas, olhem aí no livro de vocês, ó. O clima tropical úmido, né? Que já vem de origem do tropical. O clima tropical seco, que é o mesmo nosso aqui do Nordeste, né? Que é o tropical seco, que é o semiárido. Tá? Aí onde vai se distanciando da linha do Equador, tem o clima subtropical quente, úmido. Tá? Logo depois tem o clima subtropical quente, mediterrâneo, que esse já recebe a influência do oceano, ou do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo lá em cima. Tá? Aí tem o tropical úmido. O árido, que é um pouco mais cedo. E como a gente acabou de ver aqui, tem montanhas de quase 2.400 metros de altura. Também tem o alto montanha, que é esse, é o clima frio, o clima de montanha. É frio por causa da altitude em relação ao nível do mar. Tá? Então esses são os climas da Oceania. Como vocês podem ver, mais uma vez eu falo, olhem a proximidade da Oceania, da linha do Equador. Não existe climas como, por exemplo, polar ou subpolar. Os climas têm características de climas quentes, é igual ao nosso país aqui. Tá bom? Igual ao Brasil. Os climas são quentes, justamente por causa da proximidade com a linha do Equador. Tá? Agora vamos ver a vegetação. Também a gente sabe, que eu já expliquei na aula passada, e expliquei em outras aulas, que a vegetação vai depender do clima. Né? Então, se a região predomina climas quentes, as florestas ou a vegetação vai variar dependendo também do clima. Vamos ver. Professor, tem caatinga? Não, porque a caatinga ela é uma característica nossa, da nossa região nordeste, daqui do país, onde a gente mora. Tá? Vamos ver lá quais são os tipos de florestas. Ó. Floresta tropical úmida, tá? Que é um pouco menos quente. Aí tem a floresta subtropical, que é nos locais de clima subtropicais. Né? Tem os eucaliptos. Tá? Eucalipto, você sabe o que é aquela árvore que cheira, né? A gente faz até remédio aí para febre com ela. Né? Os eucaliptos. Também a presença de savanas, características das vegetações da África, e também tem lá na Ásia, que a gente viu aula passada. As savanas, com locais... Por exemplo, se a gente pode pegar savanas, a gente pode comparar elas mais ou menos com a caatinga. Né? Locais de clima quente. Se a gente for voltar para o que a gente viu semana passada sobre a Ásia, as caatingas, as savanas lá na Ásia estão mais afastadas do polo, né? Dos climas polares, estão mais próximos dos climas tropicais ou semiáridos. Tá? Na região, ou no continente também tem os desertos porque não tem vegetação nenhuma, tudo sem nada. Lembrem-se, o deserto pode ser
quente ou pode ser frio. Tá? Porque, por exemplo, quando a gente for estudar a Oceania ou a Antártida, lá é um deserto, porque é frio demais, não tem nenhuma espécie viva. Mesma coisa aqui, também tem a característica de deserto. Tá? E os semidesertos e as estepes. Tá? Então, essas são as vegetações do continente australiano. Australiano não, professor, do continente da Oceania, onde fica a Austrália, tá? Porque eu tô com uma imagem aqui na minha cara aqui da Austrália, tá? E para encerrar, vamos falar um pouco da hidrografia. Pessoal, se são ilhas, né? Várias ilhas. A Austrália se caracteriza por ser uma ilha grande. Então, quer dizer o quê? Tem a incidência de rios? Não, quase não tem rios. Os poucos que tem são pobres. Porque, digamos, os rios formam dos degelos, ou então águas das chuvas que correm, então de nascentes. Vamos ver como é a hidrografia, vocês vão ver, para vocês verem como são pobres. A hidrografia da Oceania é pobre se comparada à dos outros continentes, pois a grande maioria das ilhas não tem extensão suficiente para a formação de rios com grandes capacidades de navegação ou produção elétrica. No entanto, cumprem a função de fornecer água para o consumo, onde se estabeleceram as ocupações humanas. Então, os poucos rios que tem, pequenos rios que tem, elas servem para a extração de água, para o consumo humano. Como na maioria agora presta atenção como eu falei do clima, os climas quentes, Como na maioria dos climas do continente há uma regularidade de chuva, esses rios sempre são abastecidos e mantêm sua perenidade. Então, como o clima lá é seco, as chuvas de verão fazem com que os rios encham e sigam seu curso. Tá? Então, essa aqui foi uma pequena aula sobre a Oceania. Tá? Já enviei as nossas provinhas hoje lá que vocês vão receber, se não me engano, no final do mês. E, mais uma vez, quando vocês estiverem resolvendo a prova, se tiver alguma dúvida, me perguntem. Tá bom? E nada... vou deixar uma atividadezinha para vocês. E nada de tirar print ou copiar e colar. Todas as atividades têm que ser feitas no caderno, escrever e mandar a foto. Tá bom? Qualquer dúvida, estarei por aqui. Basta mandar uma perguntinha pelo WhatsApp. Abraço, até a nossa próxima aula.